Boa noite a todos. Peço que todos fiquem de pé para a leitura da sentença. O réu Edgley Souza da Silva foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal Brasileiro, porque teria no dia 27/1/2020, por volta das 20 horas e 40 minutos, na embarcação denominada, abre aspas, Novo Beto, fecha aspas, atracada às margens do rio Purus, na Avenida 14 de Maio, bairro Central, em Lábrea, Amazonas. Teria desferido vários tiros na vítima Francisco Ângelo da Silva, produzindo-lhes as lesões constantes no laudo de exame cadavérico, movimento 1.5/1.6. Em sustentação oral, o nobre representante do Ministério Público, em sua tese, consignou o entendimento de que o presente caso concreto apenas visualiza a incidência da agravante ao crime previsto do artigo 121 do Código Penal, combinado com o artigo 61, inciso 2º, a linha C do Código Penal, a qual seja a prática de homicídio mediante ação que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido pelo fato do réu ter escolhido o momento em que a vítima estaria dentro de um barco atracado, de onde não conseguiria fugir, e por ter efetuado diversos disparos pelas suas costas, conforme vídeo da câmera de segurança que filmou o crime, razão pela qual requer a exclusão da qualificadora motivo fútil realizada na denúncia. Hoje, levado a julgamento por este egrégio tribunal, no conselho de sentença, os jurados decidiram por maioria dos votos considerar o réu culpado, rejeitaram a tese alegada do crime na forma privilegiada do artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, por estar o autor sob domínio de violenta emoção. Nesse contexto, o conselho de sentença votou também pela retirada da qualificadora do inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. O crime ficou com a capitulação final no artigo 121 caput do Código Penal, ou seja, no homicídio simples. Isso posto, conforme no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva na denúncia para condenar o réu Edgley Souza da Silva, qualificado nos autos como incurso nas sanções do artigo 121 caput do Código Penal. Passo a aplicar a dosimetria da pena que cabe ao réu Edgley Souza da Silva. Da dosimetria da pena. Ao analisar as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, acolho a manifestação da Defensoria Pública e constato que o réu agiu com a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a ser valorado. Não é possuidor de maus antecedentes, pois não pesa contra si sentença condenatória com trânsito em julgado anterior ao fato, a teor que dispõe o enunciado da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Não foram comprovados em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, informação a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. O motivo do crime é inerente ao tipo, pois não foi comprovado nos autos, sob o crivo do contraditório da ampla defesa, que é a relação de rivalidade entre facções criminosas. A circunstância deixo para análise do crime, deixo para análise da segunda fase da dosimetria da pena. Passo a valorar as consequências do crime, em razão da vítima ao tempo do fato, era rimo de família, assim acolho a manifestação do Ministério Público e faço a valoração em 1 ano. Não há o que se cogitar acerca do comportamento da vítima, pois não foram comprovados em juízo sob o crivo da ampla defesa e do contraditório informações a respeito do comportamento da vítima. Pelo exposto, na primeira fase da dosimetria da pena, estabeleça a pena base em 7 anos de reclusão. Na segunda fase, no concurso das circunstâncias agravantes e atenuantes, entendo pela não aplicação do artigo 67 por entender não haver preponderância, pois não houve hipóteses que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Assim, no contexto do princípio do favor rei, aplico a lógica da compensação de agravantes e atenuantes e deixo de aplicar agravantes previstos no artigo 61, inciso 2º, linha C, que dificultou a defesa da vítima em razão da atenuante confissão realizada pelo réu, ainda que qualificada, posto que esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme segue julgado abaixo. Abre aspas. Confissão espontânea, parcial, qualificada ou retratada. Admissibilidade. Abre aspas, 1 ponto.
De acordo com jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo retratada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Fecha aspas. Agravo regimental no RESP 1.511.435/Santa Catarina. Fecha aspas. Assim, na segunda fase da dosimetria da pena, mantém a pena em 7 anos de reclusão. Por fim, na terceira fase, não há casos de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torna a pena definitiva em 7 anos de reclusão. Da fixação do regime prisional e da detração do período de prisão cautelar, artigo 33 do Código Penal, combinado com o artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Passo a realizar a detração do período da prisão cautelar e verifica-se no caderno processual que o acusado esteve em prisão preventiva durante 3 anos, 2 meses e 29 dias. Diante do exposto, conceda a detração do período acima e torna a pena definitiva em 3 anos, 8 meses e 29 dias de reclusão. Em razão do quanto da pena e pelo fato do réu já ter cumprido 3 anos, 2 meses e 29 dias de prisão preventiva, não há nos autos comprovação cabal, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, comprovação que o réu pertence à facção criminosa. Não há razões jurídicas relativas à função da pena estabelecer regime mais gravoso ao réu. Aplica-se o princípio do indúbio ao réu e o princípio do favor rei, portanto, afasta o requerimento do Ministério Público. Fixo inicialmente em regime aberto, conforme disposto no artigo 33, parágrafo 2º, a linha C, e parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro para cumprimento de pena. Do direito de recolher em liberdade. Em razão da fixação da pena definitiva em pena de 3 anos, 8 meses e 29 dias de reclusão, aplica o princípio da homogeneidade das cautelares, pois este princípio estabelece que não seja imposta a medida cautelar mais gravosa que a própria pena aplicada ao acusado. Por força da pena aplicada, defiro o direito de recolher em liberdade o réu, se por outro motivo não estiver preso. Por estas razões, indefiro o requerimento do Ministério Público pela manutenção da prisão preventiva e reitere-se, caso por outro motivo em processo diverso, o réu não esteja preso. Da pena restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena. Verifico na situação em tela que não é possível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em face do apenado, uma vez que foi cometido com violência. Assim, o réu não preenche os requisitos alinhados ao artigo 44 do Código Penal. A suspensão condicional do processo, no artigo 77 do Código Penal, resta impossibilitada em razão do não preenchimento dos seus requisitos previstos em lei. Condena o acusado entre si ao pagamento das custas processuais. Caso interposto o recurso, peça-se a guia de execução provisória nos termos do artigo 8º da Resolução nº 13, de 20/4 de 2010. Ficam as partes intimadas da sentença da presente audiência à sessão plenária. Determino vistas ao Ministério Público e à Defensoria Pública no prazo legal. Espeça-se alvará de soltura, devendo ser posto imediatamente em liberdade ao réu, se por outro caso não esteja preso. Cumpra-se com as cautelas de praxe. Após o trânsito julgado, extrai-se guia de execução definitiva por meio do BNP/CNJ, lance-se o réu dos culpados em obediência ao disposto no artigo 5º da Constituição Federal, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação do réu com a sua devida identificação para cumprimento no disposto do artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal. Comunique-se ao cartório distribuidor, à autoridade policial e à rede Infoseg. Oficie-se o Instituto Nacional Estadual de Identificação, envie-se o boletim individual para fins estatísticos, na forma do artigo 809 do Código de Processo Penal, arquive-se com baixa conforme o provimento 275 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas, salas da sessão do Tribunal do Júri, aos 21 de julho de 2023. Sendo assim, declaro encerrada a presente sessão do júri. Desde já, o Ministério Público manifesta desejo de recorrer, quer ser registrado em ata. Ok. Que seja constado em ata a manifestação do Ministério Público no desejo de recorrer da sentença. Doutor João, alguma manifestação? Sem manifestação, porque os autos virão para a Defensoria remetidos depois. Sim. Então, sendo assim, declaro encerrada a presente sessão do júri. Estão todos liberados. Uma boa noite.